E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em paz? Espero que vocês estejam legais por aí, esteja tudo certo com vocês. Hoje pessoal, eu resolvi gravar um vídeo por conta de algumas reflexões que eu tenho tido nos últimos tempos e alguns acontecimentos e tais acontecimentos me estimularam a vir aqui justamente compartilhar isso com vocês, porque o próprio compartilhamento disso tem a ver com o tema que eu quero tratar. Nos últimos dias aconteceu de me procurarem algumas pessoas que já realizaram atividades comigo e assim, precisavam conversar de alguma forma, né? Isso me fez pensar um pouco a respeito do quanto às vezes a gente se preocupa em ser popular, se preocupa em ter popularidade, se foca em perceber a nossa importância através daquilo que hoje é algo que praticamente parece ser a própria extensão do nosso corpo, que são as mídias sociais. A gente tem uma preocupação muito grande de que a nossa importância, a nossa relevância para as pessoas tenha relação direta com o quanto de engajamento, o quanto de relação você tem nessas mídias sociais. E a gente se foca muito em desenvolver esse engajamento nas mídias, e o relacionamento humano direto com as pessoas acaba sendo algo ou esquecido, ou ainda que pareça algo que através das mídias sociais você tenha, na verdade é algo que está muito mais direcionado à publicidade, né? Quer dizer, você aparecer para as pessoas, do que propriamente uma ação que você tem diretamente com as pessoas. Eu quero dizer com isso que muitas vezes a gente deixa de compartilhar algo, deixa de falar algo. Clarice Lispector fala algo que eu acredito muito, falava, né? Algo que eu acredito muito, que quando existe algo dentro de você que está prestes a explodir, e isso te fazer se tornar um ser humano pior, você precisa escrever, você precisa pôr isso para fora, você precisa aliviar isso. Eu digo isso por mim, mas não precisa necessariamente você ter o dom da escrita, mas muitas vezes martela na nossa cabeça coisas e a gente fica preocupado se aquilo que a gente vai postar ou compartilhar com as pessoas vai ter engajamento, as pessoas vão ver porque eu não tenho relevância, então o que eu tenho para compartilhar talvez não alcance muitas pessoas. Você deixa às vezes de dizer coisas legais, de dividir coisas bacanas, de falar coisas interessantes que possam ajudar determinadas pessoas, porque você está preocupado muitas vezes se aquilo vai ter ou não engajamento. E de repente é algo que determinadas pessoas precisam ouvir. E também tem o outro lado disso, né? Muitas vezes a gente também só se preocupa em seguir, em acompanhar, em consumir conteúdo de quem gera engajamento. Não que isso seja algo ruim ou seja algo que a gente deva abolir da nossa vida, porque é algo já estabelecido, faz parte do dia a dia e, querendo ou não, também a gente recebe coisa boa. Mas a gente também só fica muito preocupado se esse gerador de conteúdo ele engaja pessoas, ele tem relevância. Então se ele tiver, aí tem a ver muito com a questão de comunicação social, existem teorias que explicam isso, né? Mas justamente essas teorias dizem que se essa pessoa tiver engajamento, tiver relevância, isso ativa em mim um gatilho mental de confiança, onde eu vá consumir os conteúdos delas. Ao passo que muitas vezes existem pessoas que não têm esse engajamento todo e geram coisas interessantes ou falam coisas legais, e que a gente simplesmente não dá valor porque não tem número, não tem quantidade. E daí isso tudo retorna àquilo que eu dizia no início desse vídeo, né? Muitas vezes existem pessoas próximas de nós, ou não tão próximas assim, que possam se sentir tocadas por algo que às vezes está martelando na nossa cabeça e a gente não quer dividir por insegurança, ou por medo, ou por achar que ninguém se interessa. E na verdade existem pessoas que querem consumir isso e não sabem como. E às vezes você pode ser o agente que distribui algo que alguma pessoa precisa. Então,
ao invés da gente ficar se reduzindo, ao invés da gente ficar se tornando menor ou achando que ninguém vai querer saber do que a gente tem para dividir, ninguém vai se interessar pelaquilo que eu faço, pelaquilo que eu digo, pelaquilo que eu trabalho, pense que sempre pode haver alguém interessado, sempre pode haver alguém que gostaria de ouvir algo que você tem para dizer, consumir algo que você tem para oferecer, independentemente do volume de engajamento que você tenha. E por outro lado, se talvez você seja uma pessoa que só se deixa levar por conteúdos ou frases ou mensagens ou ideias que provenham de quem tem volume de seguidores, isso não é totalmente ruim. Por outro lado, isso pode significar credibilidade. Mas isso não quer dizer que somente elas têm algo útil a nos dizer. Humildade significa também a gente dar valor às vezes ao pequenino, aquele que muitas vezes simplesmente compartilha porque ele tem esse pensamento em mente de dividir algo independentemente do volume de pessoas que ele vai alcançar. E se a gente se permite ser assim, ser um pequeno agente que possa compartilhar coisas legais, isso ao longo do tempo vai se transformando em algo coletivo e ao mesmo tempo você ganha a sua relevância. Se você vai ter um volume imenso de seguidores, de engajamento, isso não cabe propriamente ou não significa ou não dependa propriamente só do seu conteúdo. Existe uma série de outros detalhes envolvidos, que nem são tão detalhes assim. Mas você pode fazer a diferença na vida de alguém. A gente pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, isso não precisa ser algo só no particular, diretamente para uma determinada pessoa. A gente precisa tornar isso público. A gente precisa agir para ser um potencializador de coisas boas. Seja o seu trabalho, que engrandece de alguma maneira o próximo, seja através dos seus pensamentos, dos seus ideais, das suas reflexões. Compartilhe. Vai alcançar alguém, pode alcançar alguém e às vezes precisa alcançar alguém. E vamos consumir também assim, coisas de pessoas que muitas vezes compartilham não só pelo interesse de movimentar a gente, mas que também tem interesse só de dividir coisas legais. Talvez essa seja um pouco da nossa missão aqui na Terra, independentemente de quem a gente seja. Se a gente é uma pessoa que fala para um público grande ou pequeno, dividir coisas saudáveis pode tocar pessoas. E às vezes a gente pode se surpreender com alguém que entra em contato com a gente e simplesmente precisa ouvir um pouco do que você tem para falar porque ela te acompanha, gosta de você e precisa daquilo. E às vezes a gente segura reflexões porque acha que ninguém nos ouve. Muitas vezes muita gente nos ouve. E é importante que a gente divida isso para as pessoas. E é importante que a gente consuma isso de pessoas que se proponham a dividir um pouco de coisas legais. Espero que esse conteúdo tenha feito a diferença na sua vida, como essa reflexão fez a diferença na minha vida. Valeu, galera. Obrigado.